Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, 7ª edição, 2009. NR4. Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Introdução. A 4ª norma regulamentadora do trabalho, cujo título é Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho de organizarem e manterem em funcionamento serviços especializados em engenharia e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A NR4 tem a sua existência jurídica assegurada em nível de legislação ordinária através do artigo 162 da CLT, transcrito abaixo. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere esse artigo estabelecerão: a linha A. Classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. A linha B. Um número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior. A linha C. A qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. A linha D. As demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas. Documentos complementares. Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho, capítulo 5 do título 2 da CLT, Segurança e Medicina do Trabalho. Regulamento Decreto 79.037, de 1976. Define o acidente do trabalho e dá outras providências. Lei 7.410, de 27 de novembro de 1985. Dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança do trabalho, a profissão do técnico de segurança do trabalho e dá outras providências. Lei 8.213, de 1991. Dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e dá outras providências. Lei 8.212, de 1992. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o plano de custeio e dá outras providências. Decreto do Ministério do Trabalho e Emprego 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social e dá outras providências. Decreto 92.530, de 9 de abril de 1986. Regulamenta a Lei 7.410, de 1985 e dá outras providências. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 9, de 21 de maio de 1996. Altera enquadramento da CIPA para algumas atividades. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 53, de 17 de dezembro de 1997. Aprova a NR 29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 86, de 3 de março de 2005. Aprova a NR 31, Segurança e Saúde no Trabalho, na Agricultura, Pecuária, Civicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 262, de 29 de maio de 2008. Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho. Instrução Normativa INSS 20,
de 10 de outubro de 2007. Estabelece os critérios a serem adotados pela área de benefícios. Instrução Normativa INSS 27, de 20 de abril de 2008. Altera os anexos 12 e 15 da Instrução Normativa 20, de 2007. ABNT NBR 14.280, Cadastro de Acidentes. Nota Técnica 28, de 2007. Dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em função da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Portaria SSMT 34, de 11 de dezembro de 1987. Altera os subitens 4.2.1.2 e 4.8. Portaria SSMT 34, de 20 de dezembro de 1983. Altera os quadros 1 e 2, subitem 4.2.4 e reclassifica grau de risco. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 11, de 17 de setembro de 1990. Acrescenta o subitem 4.4.1.1 e dá nova redação aos subitens 4.4.2 e 4.7. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 8, de 1 de junho de 1990. Altera a linha E do subitem 4.4.1. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 17, de 1 de agosto de 2007. Altera a redação da NR4. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 76, de 21 de novembro de 2008. Altera o quadro 1 da NR4. Relação do CNAE 2.0. Transcrição da NR4. A seguir, será apresentada a transcrição na íntegra da NR4. Publicação: Portaria GM 3214, de 8 de junho de 1978. Alterações, atualizações. Portaria SSMT 33, de 27 de outubro de 1983. Portaria SSMT 34, de 20 de dezembro de 1983. Portaria SSMT 34, de 11 de dezembro de 1987. Portaria DSST 11, de 17 de setembro de 1990. Portaria SIT 17, de 1 de agosto de 2007. Portaria SIT 76, de 21 de novembro de 2008. Subitem 4.1. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT, manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Subitem 4.2. O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, observadas as exceções previstas nessa NR. Subitem 4.2.1. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados
e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimento, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.2.1.1. Nesse caso, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. Subitem 4.2.1.2. Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho. Subitem 4.2.1.2, com redação dada pela Portaria 34, de 11 de dezembro de 1987, Diário Oficial da União, de 16 de dezembro de 1987. Subitem 4.2.2. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho em função do maior grau de risco. Subitem 4.2.3. A empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, dimensionando-o em função do total de empregados e do risco. Subitem 4.2.4. Havendo na empresa estabelecimentos que se enquadrem no quadro de dimensionamento de risco dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, localizado no site do Ministério do Trabalho e Emprego, e outros que não se enquadrem, a assistência a estes será feita pelos serviços especializados daqueles dimensionados conforme os subitens 4.2.5.1 e 4.2.5.2, e desde que localizados no mesmo estado, território ou Distrito Federal. Subitem 4.2.4, com redação dada pela Portaria 34, de 20 de dezembro de 1983, Diário Oficial da União, de 29 de dezembro de 1983. Subitem 4.2.5. Havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que isoladamente não se enquadrem no dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o cumprimento desta NR será feito através de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, centralizados em cada estado, território ou Distrito Federal, desde que o total de empregados nos estabelecimentos no estado, território ou Distrito Federal alcance os limites previstos no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, aplicado o disposto no subitem 4.2.2. Subitem 4.2.5.1. Para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais
demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, assim constituídos, cumprirem tempo integral. Subitem 4.2.5.2. Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. Subitem 4.3. As empresas enquadradas no grau de risco 1, obrigadas a constituir serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho e que possuam outros serviços de medicina e engenharia, poderão integrar estes serviços com os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, constituindo um serviço único de engenharia e medicina. Subitem 4.3.1. As empresas que optarem pelo Serviço Único de Engenharia e Medicina ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, até o dia 30 de março, um programa bienal de segurança e medicina do trabalho a ser desenvolvido. Subitem 4.3.1.1. As empresas novas que se instalarem após o dia 30 de março de cada exercício poderão constituir o serviço único de que trata o subitem 4.3.1 e elaborar o programa respectivo a ser submetido à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, no prazo de 90 dias a contar de sua instalação. Subitem 4.3.1.2. As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço após comunicação à DRT. Subitem 4.3.2. À Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho fica reservado o direito de controlar a execução do programa e aferir a sua eficiência. Subitem 4.3.3. O Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá possuir os profissionais especializados previstos no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, desde que habilitados e registrados conforme estabelece a NR 27. Subitem 4.3.4. O dimensionamento do Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá obedecer ao disposto no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho desta NR, no tocante aos profissionais especializados. Subitem 4.4. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverão ser integrados por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, obedecido o quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.4, com redação dada pela Portaria 11, de 17 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, de 20 de setembro de 1990. Revogada pela Portaria número 8, de 1 de junho de 1993. Diário Oficial da União, de 3 de junho de 1993. Subitem 4.4.1. Para fins dessa norma regulamentadora, as empresas obrigadas a constituir serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverão exigir dos profissionais que os integram comprovação que satisfazem os seguintes requisitos. Subitem 4.4.1, com redação dada pela Portaria número 4, de 6 de fevereiro de 1992, Diário Oficial da União,
de 21 de fevereiro de 1992. Alínea A. Engenheiro de Segurança do Trabalho. Engenheiro ou arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação. Alínea B. Médico do Trabalho. Médico portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em medicina. Alínea C. Enfermeiro do Trabalho. Enfermeiro portador de certificado de conclusão de curso de especialização em enfermagem do trabalho, em nível de pós-graduação, ministrado por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em enfermagem. Alínea D. Auxiliar de enfermagem do trabalho. Auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem portador de certificado de conclusão de curso de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por instituição especializada, reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação. Alínea A, B, C e D, com redação dada pela Portaria número 11, de 17 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, de 20 de setembro de 1990. Alínea E. Técnico de Segurança do Trabalho. Técnico portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. Alínea E. Com redação dada pela Portaria número 8, de 1 de junho de 1993. Diário Oficial da União, de 3 de junho de 1993. Subitem 4.4.1.1. Em relação às categorias mencionadas nas alíneas A, Engenheiro de Segurança do Trabalho, e E, Técnico de Segurança do Trabalho, observar-se-á o disposto na Lei 7.410, de 27 de novembro de 1985. Subitem 4.4.2. Os profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão ser empregados da empresa, salvo os casos previstos nos subitens 4.14 e 4.15. Subitem 4.5. A empresa que contratar outra para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro de dimensionamento de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverá estender a assistência de seus serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho aos empregados das contratadas, sempre que o número de empregados desta, exercendo atividades naqueles estabelecimentos, não alcançar os limites previstos no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, devendo ainda a contratada cumprir o disposto no subitem 4.2.5. Subitem 4.5.1. Quando a empresa contratante e a outra por ela contratada não se enquadrarem no quadro de dimensionamento de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, mas pelo número total de empregados de ambas no estabelecimento atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum nos modelos do subitem 4.14. Subitem 4.5.2.
quando a empresa contratada não se enquadrar no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, mesmo considerando-se o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deverá estender aos empregados da contratada a assistência de seus serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, sejam estes centralizados ou por estabelecimento. Subitem 4.5.3. A empresa que contratar outras para prestar serviço em seu estabelecimento pode constituir o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto na convenção ou acordo coletivo de trabalho. Subitem 4.5.3.1. O dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, organizado na forma prevista no subitem 4.5.3, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. Subitem 4.5.3.2. No caso previsto no subitem 4.5.3, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante, assistidos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho comum, não integra a base de cálculo para o dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da empresa contratada. Subitem 4.5.3.3. O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, organizado conforme o subitem 4.5.3, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes da empresa contratante, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. Subitem 4.5.3 a 4.5.3.3, acrescentados pela Portaria 17, de 1 de agosto de 2007. Diário Oficial da União, de 2 de agosto de 2007. Subitem 4.6. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho das empresas que operam em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecidos aos quadros de relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas e o de dimensionamento de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.7. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverão ser chefiados por profissional qualificado, segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1 desta norma regulamentadora. Subitem 4.7 com redação dada pela Portaria 11, de 17 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, de 20 de setembro de 1990. Subitem 4.8. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.8 com redação dada pela Portaria 34, de 11 de dezembro de 1987. Diário Oficial da União, de 16 de dezembro de 1987. Subitem 4.9. O engenheiro de segurança do trabalho,
o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas ou 6 horas por dia das atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro de dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, respeitada a legislação pertinente em vigor. Subitem 4.10. Ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho, é vedado o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação nos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.11. Ficará por conta exclusiva do empregador todo o ônus decorrente da instalação e manutenção dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.12. Compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados de engenharia de segurança e em medicina do trabalho, a linha A, aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. A linha B. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de equipamentos de proteção individual, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. A linha C. Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea A. A linha D. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NRs, aplicáveis às atividades executadas pela empresa e ou seus estabelecimentos. A linha E. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme dispõe a NR5. A linha F. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. A linha G. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. A linha H. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados. A linha I. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, respectivamente relacionados a acidente com vítimas, doenças ocupacionais, insalubridades e acidente com vítimas, encontrados no site do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos, dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. A linha J. Manter os registros de que tratam as alíneas H e I na sede dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação
desde que sejam asseguradas as condições de acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas H e I, por um período não inferior a 5 anos. A linha K. As atividades dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se torna necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndio e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Subitem 4.13. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e solicitações propondo soluções corretivas e preventivas conforme o disposto no subitem 5.14.1 da NR5. Subitem 4.14. As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro de dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, anexo a esta NR, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados, através de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comuns, organizado pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. Subitem 4.14.1. A manutenção desses serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverá ser feita pelas empresas usuárias, que participarão das despesas em proporção ao número de empregados de cada uma. Subitem 4.14.2. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, previstos no subitem 4.14, deverão ser dimensionados em função do somatório dos empregados das empresas participantes, obedecendo ao disposto no subitem 4.12.12 desta NR e no quadro de dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, assim como na relação de classificação nacional de atividades econômicas versão 2.0. Subitem 4.14.3. As empresas de mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro de dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, podem constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum, organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Subitem 4.14.3.1. O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum pode ser estendido a empresas cujo estabelecimento não se enquadre no quadro de dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, desde que atendidos os demais requisitos do subitem 4.14.3. Subitem 4.14.3.2. O dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, organizado na forma do subitem 4.14.3, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos. Subitem 4.14.3.3. No caso previsto no subitem 4.14.3, o número de empregados assistido pelo serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum não integra a base do cálculo para dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho das empresas. Subitem 4.14.3.4.
O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, organizado conforme o subitem 4.14.3, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes das empresas, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. Subitem 4.14.3 a 4.14.3.4 foram acrescentados pela Portaria número 17, de 1 de agosto de 2007, Diário Oficial da União, de 2 de agosto de 2007. Subitem 4.14.4. As empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo polo industrial ou comercial podem constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho das categorias envolvidas. Subitem 4.14.4.1. O dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho comum, organizado na forma do subitem 4.14.4, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica que empregue o maior número entre os trabalhadores assistidos. Subitem 4.14.4.2. No caso previsto no subitem 4.14.4, o número de empregados assistidos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho Comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho das empresas. Subitem 4.14.4.3. O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, organizado conforme o subitem 4.14.4, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes das empresas, dos sindicatos de trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho ou na forma de periodicidade previstas nas convenções ou acordos coletivos de trabalho. Os subitens 4.14.4 a 4.14.4.3, acrescentados pela Portaria número 17, de 1 de agosto de 2007, Diário Oficial da União, de 2 de agosto de 2007. Subitem 4.15. As empresas no subitem 4.14 poderão optar pelos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho de instituição oficial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio das despesas na forma prevista no subitem 4.14.1. Subitem 4.16. As empresas cujos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho não possuam médico e/ou engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com o quadro de dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho desta ANR, poderão se utilizar dos serviços destes profissionais existentes nos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho mencionados no subitem 4.14 e no subitem 4.14.1 ou no subitem 4.15 para atendimento no disposto nas normas regulamentadoras. Subitem 4.16.1. O ônus decorrente desta utilização caberá à empresa solicitante. Subitem 4.17. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, de que trata esta ANR, deverão ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Subitem 4.17.1. O registro referido no subitem 4.17 deverá ser requerido ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e o requerimento deverá conter os seguintes dados. A linha A. Nome dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. A linha B. Número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. A linha C. Número de empregados da requerente
e grau de risco das atividades, por estabelecimento. A linha D. Especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento. A linha E. Horário de trabalho dos profissionais dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Subitem 4.18. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, já constituídos, deverão ser redimensionados nos termos desta NR e a empresa terá 90 dias de prazo, a partir da publicação desta norma, para efetuar o redimensionamento e o registro referido no subitem 4.17. Subitem 4.19. A empresa é responsável pelo cumprimento da norma regulamentadora, devendo assegurar, como um dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exercício profissional dos componentes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. O impedimento do referido exercício profissional, mesmo que parcial, e o desvirtuamento ou desvio de funções constituem, em conjunto ou separadamente, infrações classificadas no grau 1, se devidamente comprovadas, para fins de aplicação das penalidades previstas na norma regulamentadora 28. Subitem 4.20. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta norma regulamentadora, o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Para visualizar os anexos 1, Carteira de Identidade Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho. O quadro 1, Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0. O quadro 2, Dimensionamento de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O quadro 3, Acidente com Vítimas. O quadro 4, Doenças Ocupacionais. O quadro 5, Insalubridade. E o quadro 6, Acidentes sem Vítimas. Consulte o site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br. Fim da NR4.